Bom, não é novidade pra ninguém que Del House é meu desenho favorito e que eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre essa obra maravilhosa. Mas uma coisa que eu senti falta nesse vídeo foi realmente aprofundar a melhor relação de toda essa obra. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Hoje analisaremos toda a trajetória do casal Lumet da Casa da Coruja, como que elas foram de incríveis rivais até a melhor duplinha de todo o desenho. Bem, todos sabemos que se tem uma coisa que Del House acerta é sem dúvidas o desenvolvimento de personagem. E os criadores fizeram a Luz e a Emmett evoluírem tanto individualmente, tanto juntas, crescendo e se superando juntas. Mas pra gente conseguir aprofundar mais nessas duas, vamos voltar do início. Inicialmente, a Emmett é a personagem mais irritante do desenho, se mostrando arrogante, ignorante e metida. Mas ao longo dos episódios, a gente vai percebendo que a situação vai muito além disso. Emmett Blythe é uma garota exemplar, com notas perfeitas, a mais popular da Exide e uma aprendiz talentosa. Mas tudo isso é apenas uma fachada para tudo que estava realmente acontecendo na vida dela. Os Blythe são uma família bem rígida e que sempre exigiram demais da Emmett. A mãe dela sempre foi manipuladora e tentava controlar a vida da filha de todas as formas possíveis. Isso fazia com que a Emmett desde sempre se sentisse uma pressão acima do normal, para ser a aluna perfeita e manter as aparências sem que ninguém soubesse quem ela era de verdade. Isso ocasionou em vários eventos que impactaram a vida da Emmett de forma negativa, como o fato dela ter sido obrigada de se afastar da sua melhor amiga e começar a se aproximar de pessoas que no fundo ela nunca quis estar. Isso moldou essa personalidade toda ignorante e chata da Emmett no início da história, tornando ela uma vilã no começo. Por outro lado, nós temos Luz Noceda, uma garota livre, alegre e cheia de fantasias. Luz nunca teve receio de mostrar quem ela era realmente, porém isso fez com que aos olhos das outras pessoas ela fosse uma menina esquisita. Mesmo que ela fosse uma menina criativa e inteligente, ninguém queria enxergar isso e apenas viam ela como mais uma esquisita. Isso fez com que a Luz sofresse bullying pelas crianças da idade dela e também ocasionou dela se fechando em seu mundinho de fantasia, sempre sonhando em aventuras e liberdade, como em seu livro favorito. O resto vocês já sabem e eu não preciso ficar focando muito nisso. Agora a gente pula para a parte do primeiro encontro das duas, que virou a vida de ambas de cabeça para baixo. As duas se encontram pela primeira vez na Exide, e à primeira vista a gente vê como as duas não se deram nada bem. A Emmett odiava humanos entre aspas e tentava de tudo para ferrar a vida do grupinho principal. Enquanto isso, a Luz nunca odiou a Emmett de verdade. Ela sempre viu algo diferente nela e enxergava ela como uma boa amiga. No fundo, a Emmett não odiava os humanos, pelo contrário. E aos poucos, muito aos poucos, a gente percebe que a Emmett começa a demonstrar mais carinho pela Luz, mesmo que a própria Emmett não queria assumir isso no início. No fim das contas, ela sempre gostou da nossa mania. A partir do episódio em que a Emmett se reconcilia com a Willow, a gente percebe que finalmente a Emmett tá na turminha principal e mais do que nunca ela tá querendo ter a Luz mais perto. A Luz tá bem feliz com a ideia, porque até o momento ela é muito lesada para entender que tinha algum clima rolando, e ela via a Emmett como uma boa pessoa e acima disso uma ótima amiga, que só precisava de mais uma chance para ser alguém melhor. Ao mesmo tempo que Emmett tenta se encaixar novamente, aos poucos deixando aquela vida de aparência para trás e priorizando os amigos de verdade, ela se via com medo de ser rejeitada pela Luz e não queria se enxergar seus sentimentos. No episódio Falha na Comunicação, inclusive um dos episódios mais marcantes para mim, a gente finalmente tem a Luz e a Emmett se conectando de forma mais intensa. Nesse episódio, a Luz estava observando a Emmett de longe e ela viu que ela cuidava das criancinhas, deixando a Noceda totalmente encantada com aquilo. Porém, por obra do acaso, a Luz acaba conhecendo e se aproximando dos irmãos da Emmett, que são mais velhos do que ela. A Luz, como qualquer adolescente tentando se encaixar em algum lugar, ela tenta se parecer descolada em maneira ao lado deles e faz amizade com os dois. Acontece que os dois nessa época eram bem babacas, estavam fazendo bullying com pessoas e aprontando bastante. A Luz, apesar de não concordar com nada disso, ela acaba cedendo para parecer alguém legal na frente deles. O ápice do episódio é quando a Luz entra no local secreto da Emmett e acha seu diário, e também acaba descobrindo que a Blythe também é fã da Bruxa Azura, que pra quem não sabe é o livro apenas a saga favorita da Luz. A Luz se aproveitou da situação lá, mas ao mesmo tempo que ela estava muito curiosa, ela se prova ser muito boa e não lê o diário da Emmett. Os gêmeos acabam se metendo numa furada e a Emmett pega todos no flagra, dizendo que a Luz que sim, ela faz bullying por agir igual a eles. Acontece que enquanto elas tentam conter o estrago na biblioteca, as duas acabam se entendendo e tem uma cena até que bem fofinha, mas a Emmett ainda não perdoou totalmente a Luz, o que é bem irônico, já que a Emmett alguns episódios
atrás, também fazia bullying da mesma forma que os irmãos dela, ou até pior. A Luz se desculpa com ela dando um livro da Azura, que acaba sendo algo muito especial pra Emmett, que percebe o quanto a Luz é incrível. Esse episódio é muito bom, velho. Acho que já é hora de dar outro salto no tempo e falar sobre o episódio mais bonito da primeira temporada, vulgo o episódio da dança. Nesse episódio, a Emmett tá doida pra chamar a Luz pra ir no baile com ela, no Grom no caso, mas por causa do medo da rejeição, ela acaba ficando em dúvida. É anunciado que ela seria a escolhida para enfrentar um monstro lá, do qual ela não queria enfrentar, pois ao enfrentá-lo, o monstro mostra o seu pior medo, e o medo dela no momento é o medo de ser rejeitada pela Luz. Então seria muito ruim todo mundo ver isso tomando forma. Então Luz se mete no meio e fala que vai enfrentar o monstro pela Emmett, já que ela não quer enfrentar. O maior medo da Luz era o medo da mãe dela descobrir que ela estava nas Ilhas Escaldadas, e isso era algo que assombrava muito ela. No fim, as duas se juntam para enfrentar o tal monstro e a Luz vê que a Emmett no fim só estava com medo de ser rejeitada. Só não sabia por quem. Ainda, né? Acho que ela não sabe até hoje. As duas dançam sob a luz do luar e enfrentam seus medos juntas. E a partir do sorriso sincero da Luz, a Emmett percebe o quanto ela é importante para ela e aceita seus sentimentos. Isso sim é cinema. Na segunda temporada, de forma até que rápida demais, a Luz começa a perceber que tem sentimentos pela Emmett, que não sabe como assumir isso. Quero dar um espaço para falar da Emmett, pois graças à Luz ela conseguiu despertar um novo lado de si mesma, um lado gentil e verdadeiro. Em um certo episódio, ela pinta o cabelo simbolizando que a partir dali ela faria suas próprias escolhas, pois até mesmo o cabelo verde era apenas um traço da sua mãe que só trouxe desgraça em sua vida, além dela ficar linda com o cabelo roxo. Inclusive, nesse mesmo episódio, a Luz estraga tudo e tenta consertar do jeitinho dela, o que resultou na cena em que a Emmett beija a Luz na bochecha pela primeira vez. Eu fico boiolinha, mano. Então, em um episódio, o Corujito decide dar um empurrãozinho nelas e as manda para uma espécie de encontro em que dá tudo errado. As duas estavam super nervosas e constrangidas com toda aquela situação, mas no fim, era o que elas precisavam para enxergarem e enfim mostrarem seus sentimentos. Em um ato de coragem, a Luz se declara para Emmett e chama ela para sair, e a partir dali elas começam a relacionamento oficial. Depois disso tem muitos momentos incríveis das duas, mas vou dar o espaço apenas para os principais que mais nos marcaram. Os episódios vão focando no laço delas e se fortalecendo cada vez mais, uma demonstrando confiança na outra, se apoiando nos momentos mais difíceis. A Luz sente muita saudade de casa, e no aniversário do seu falecido pai, ela acaba pensando muito em como ela estaria na Terra comemorando essa data tão especial com a mãe dela. Ela tenta esconder isso, mas a Emmett se incomoda com o baixo astral da Luz, o que não é nada normal, e nota que ela está escondendo algo. O episódio acaba com a Emmett não só descobrindo tudo, mas também mantendo a tradição que a Luz e sua mãe faziam naquela data ao lado dela. Uma cena muito linda, tanto no significado, tanto visualmente. Outro episódio muito importante é o que a Emmett rompe os laços com a sua mãe, falando que tá namorando com a Luz e que é isso que importa. Esse rompimento fez a personagem amadurecer bastante, e é uma das personagens com um dos melhores desenvolvimentos do desenho, e a esse ponto já é alguém completamente diferente da primeira temporada, da mesma forma da Luz. Depois disso, a gente tem a Luz enfrentando os caras lá e pensando só na Emmett, preocupada com ela, e a Emmett sentindo muita falta da Luz, também preocupada com ela. Quando elas finalmente se encontram, a gente finalmente tem um beijo oficial delas, com uma das cenas mais fluidas e bem feitas da série. A série após disso se intensifica bastante, com as batalhas finais e os últimos conflitos. Um detalhe muito bonito é a naturalidade em que as duas crescem juntas e como as pessoas em volta delas reagem a isso. A Luz se assumindo pra mãe, a Ida apoiando elas em tudo, é algo tão bom e ao mesmo tempo tão natural. Mesmo após saber de toda a verdade que a Luz aprontou, a Emmett não saiu do lado dela, enxergando que todo mundo erra, assim como todos os amigos delas fizeram isso. Elas se apoiaram até o fim do desenho, com um dos melhores finais que eu já vi. Bom, eu acho que já deu pra perceber como elas são dos melhores casais dos desenhos, e como elas são especiais pra mim. O jeitinho tão simples e fofo das duas conquistou o coração de muitos fãs e fez com que The Owl House fosse um desenho ainda mais marcante. Eu fiz esse vídeo com muito carinho, então espero que tenham gostado. Vale lembrar que esse vídeo só existe por pedido de alguns de vocês e eu realmente vou continuar trazendo vídeos assim, eu gostei muito de gravar isso. Bom, esse foi o vídeo, se você gostou deixa um like e se inscreva pra me dar uma força e é isso, até mais.